que podemos fazer se não nos entregar ao Senhor? Se não nos prostrar, quebrantados, humildes diante do único Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, quero convidar os irmãos, a igreja, a abrirem suas Bíblias, o Salmo 128. Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo, Salmo 128. Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Até aqui. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos dirigir o coração, a sua palavra, nós possamos apreendê-la, guardá-la no coração e sermos moldados por ela. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja, Deus, o teu nome, porque tu és bom. Louvado seja o teu nome por causa das tuas muitas misericórdias, Senhor, que nos alcançaram. Tua graça que nos alcançou, que nos transformou, que nos fez teu povo, que nos tem moldado de acordo com a tua vontade, revelada nas Escrituras. Ó Deus, tu nos tem ajuntado na igreja para te adorar, para nos ensinar, nos instruir acerca do caminho que devemos andar. O Senhor tem nos dado a porção da tua palavra, acesso às Escrituras, para que os nossos corações sejam por ela moldados, sejam por elas solidificados, firmados em Ti. Ó Pai, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que sou pecador, que não possa não vir a comprometer a pureza da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja. Tira de diante de nós os achismos diante daquilo que é absoluto, que é verdadeiro, que é a Tua palavra. Deixa-nos provar das promessas, Senhor, experimentar das promessas, Senhor, que Tu tens revelado a nós, a Tua igreja. E que as palavras dos meus lábios e meditar no meu coração sejam agradáveis na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo conhecido da igreja. Eu já preguei no primeiro verso desse salmo em outra ocasião, sob o título do temor correto que nos leva ao andar correto, mas eu queria, de maneira especial, poder expor todos os versos do Salmo nessa noite. E se um verso deu um sermão, então imagine que aqui eu tenho 6 para pregar hoje, vocês não vão para casa tão cedo. Mas nós vivemos num contexto em que é importante para a igreja falar sobre família. É importante para a igreja compreender aquilo que o Senhor tem instruído na sua palavra, sobre o modo como nós devemos viver em nossos lares, sobre o modo como os nossos lares são exemplos, são modelos de pequenas igrejas, e esse é o tema que eu gostaria de explorar a partir dos versos desse salmo, compreendermos que toda a família, e essa é uma premissa de um texto pregado por John Owen há muitos anos atrás, toda a família deve ser uma pequena igreja. E eu queria explorar essa ideia da família como uma pequena igreja à luz dos versos que o salmista traz aqui no Salmo 128. Diante das condições nas quais cada um de nós está inserido na sociedade, diante dos bombardeios, dos ataques, aquilo que Deus instituiu como família, que Deus instituiu como bênção dele, como alicerce da igreja, nós devemos nos confirmar e nos conformar de acordo com a palavra do Senhor. Diante de uma sociedade que prega conceitos tão deturpados acerca da vida, promulgando sanções acerca de aborto, de casamentos homoafetivos, homossexuais,
diante de tantas deturpações acerca das relações de pais com filhos, de filhos com pais, nós devemos imprimir a palavra do Senhor e a ordenança do Senhor como regra de fé, de prática em nossos lares, e nunca a parte disso, e nunca moldados a essa sociedade. A verdade de Romanos 12 fala de uma igreja cuja mente foi renovada, foi transformada pelo poder do Senhor, a não se conformar com essa geração, a não tomar a forma desse mundo, mas aceitar a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, como boa, como perfeita e como agradável. Sendo sociologicamente a base para a formação da sociedade, a família é, sobre os fundamentos das Escrituras, também a base para a igreja. Não há igreja forte sem famílias fortes. Não há igreja firmada no Evangelho sem que as famílias sejam assim também conduzidas. Porque ela é o ambiente, a família é o ambiente onde os cristãos vivenciam as promessas. Onde os cristãos vivenciam aquilo que Deus, então, tem instituído, tem aplicado como promessa, como bênção, e as obrigações da aliança, do pacto de graça que Deus tem estabelecido com a sua igreja ao longo de toda a história, em todo o desabrochar das Escrituras, aponta para como Deus tem conduzido famílias a formar a partir delas o seu povo, de geração em geração. A família é o ambiente primário, ou como se diz muito repetidamente, é a célula máter, onde nós experimentamos a Imago Dei, a projeção da comunidade divina, daquilo que seremos na glória eterna dos céus, já é experimentada na comunidade humana, na célula da família, e nos desdobrares da família na igreja e na sociedade. Isso ainda conduz conceitualmente a família como algo que tem uma posição missionária. Nós devemos entender a família como uma missão nessa terra. Nós criamos filhos como pregações do Evangelho, são flechas que nós guardamos na aljava, preparamos na aljava para lançar como pregação do Evangelho. Existe um caráter redentivo de anunciação do poder e do Evangelho do Senhor através da criação de filhos. Nós temos, então, na família uma posição missionária. Ela deve testemunhar entre os seus membros e através deles qual é a vontade revelada de Deus, o que Deus requer da sua criação, o que Deus tem exigido de nós e mais ainda feitos em nós e através de nós no meio da igreja e da sociedade. A família e a igreja devem, então, cuidar, nutrir, sustentar a uma e a outra, lançando então luz às trevas que essa geração perdida e pervertida tem absorvido como fundamentos de seus laços familiares. Uma geração sem Deus, uma geração que tenta governar o próprio coração e desconhece as bênçãos que Deus então tem prometido em sua palavra. O Salmo 128, ele é classificado como um dos salmos de peregrinação, um dos salmos em que as famílias cantavam quando iam para a igreja, se preparando para o culto, se preparando para a adoração, com o coração direcionado para louvar a Deus, para adorar o seu nome. Era cantado pelos judeus que subiam a Jerusalém durante as festas religiosas, durante as festas das tradições litúrgicas, que então que apontavam então para Cristo Jesus. Um teólogo do século XIX chamado Moody, ele trouxe para esse salmo o título muito pertinente. Ele vai dizer que esse salmo ele trata da vida no lar dos peregrinos, entendendo que este é um salmo de peregrinação, um salmo de jornada para a igreja. Ele é também um salmo que trata da vida no lar dos peregrinos. Essa talvez seja a imagem mais característica que nós temos aqui. A imagem do salmo, ela pode ser imprimida como uma família à mesa, uma família reunida ao redor da mesa, desfrutando das promessas do Senhor, uma família gozando de uma abençoada comunhão. A doutrina fundamental nesse salmo é a doutrina da soberania e sabedoria de Deus.
Ela parece estar na mente do salmista. Se nós atentarmos para o texto de Provérbios, capítulo 9, verso 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. O salmista traz esse temor do Senhor aqui para o Salmo, como sendo o fundamento de toda a bênção que a família pode desfrutar do Senhor. Ela não pode ser desfrutada sem a parte do temor do Senhor. Logo, essa verdade, ela vai sendo aplicada, então, pelo salmista ao modo de viver ideal para a família. O primeiro verso, ele vai trazer justamente o resumo desse salmo. Ele vai resumir esse salmo. Os demais vão, então, explicar, expor a prática e a bênção desfrutada pelo temor, através do temor do Senhor no lar. Então, nesse contexto, o verso 1, ele vai iniciar com uma expressão de bem-aventurança, de felicidade, de alegria, de contentamento, de satisfação por algo que foi recebido do Senhor. Ele aponta para a felicidade, para a felicidade daquele que se enquadra em duas características. Algo que é fundamental à vida do crente: o temor do Senhor e a prática dos seus caminhos. O verso 1, então, vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No Salmo 119, no verso 1, também traz uma bem-aventurança muito bem relacionada a essa. No Salmo 119, verso 1, vai dizer: bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. A sabedoria de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Encontramos a sabedoria nas Escrituras, na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Somos por ela, então, conformados, e por ela nós vivemos. Teologia, a prática. Teologia sem prática é religiosidade. Prática sem teologia é devaneio. Nós precisamos alicerçar a nossa vida cristã nessas duas coisas, e como a nossa teologia tem sido prática em nossas vidas. O quanto aquilo que aprendemos sobre o Senhor, ou conhecemos do Senhor, tem moldado a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. E tem me feito compreender as minhas obrigações, e tem me feito experimentar as promessas de Deus para a minha vida. Salmo 128 trata disso. Quão feliz é a pessoa que teme o Senhor. Esse texto é trazido no Salmo 112, verso 1. A alegria e contentamento estão ligadas à consciência de quem nós somos diante de quem Deus é. O salmista vai declarar que a felicidade é a porção daquele que aprendeu a temer ao Senhor. O temor do Senhor não deve ser interpretado aqui, e eu peço cuidado com isso, como um medo servil, como um medo destrutivo, mas sim como um profundo respeito, reverência e submissão a Deus. Lembremos que o temor do Senhor está ligado à prática, à conduta, ao andar com Deus, está ligado à submissão à sua palavra. Ele não é um temor destrutivo, mas ele é um temor construtivo, um temor que nos move na direção do Senhor, em reverência, em respeito e submissão à sua palavra. O temor ao Senhor é a resposta natural à compreensão da soberania de Deus, à compreensão da santidade e mais ainda do amor do Senhor para com a sua igreja, para com cada um de nós. É uma atitude de adoração, é uma atitude de obediência da igreja, de nós como indivíduos, reconhecendo que Deus é o Criador, Deus é o Redentor, e Ele é o sustentador de todas as coisas. Andar nos caminhos do Senhor está relacionado, então, à obediência à sua vontade, à observância das leis divinas, conforme revelada nas Escrituras. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais por ela nós somos moldados, mais por ela o nosso pensamento é moldado. As nossas orações são moldadas pelo ler a palavra do Senhor, pelo praticar a palavra do Senhor. Isso implica em viver em conformidade, em viver segundo os princípios e os mandamentos do Senhor, buscando uma vida justa, buscando uma vida amorosa, buscando uma vida piedosa. A vida do crente, ela é marcada pela busca constante em alinhamento com a vontade de Deus. Queremos buscar a vontade do Senhor, queremos buscar o coração do Senhor, queremos ser um povo segundo o coração do Senhor. E nisso imitamos a Cristo.
O temor correto nos leva ao andar correto diante de Deus. Ele fala de um temor bíblico ensinado e apoiado nas Escrituras, carregado de promessas vivas para a família no meio da igreja. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Todo o capítulo 6 é uma bênção. Eu queria reforçar os 2 primeiros versos aqui, que vão apontar para a nossa bem-aventurança. Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 e 2, vai dizer: pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. E aí o verso 2, diretamente ao nosso coração, segundo o texto do Salmo 128, vai dizer: para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A bem-aventurança está direcionada àquele que possui uma relação íntima com Deus, que conhece o seu Criador, que conhece o seu Senhor, que põe a sua vida em suas mãos. É uma vida baseada no temor e na obediência. É um convite para que o crente viva em comunhão com Deus, para que o crente viva em relação com o seu Criador, confiando na sua direção, cuidando, deixando que Deus então trate com todas as áreas de suas vidas, entregando tudo ao Senhor, não querendo ser senhor de nada, não querendo sentar na cadeira das decisões, mas submetê-las todas ao senhorio de Deus, a palavra do Senhor, moldando os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos quereres, as nossas paixões, aquilo que Deus requer de nós e como Deus nos tem instruído na sua palavra a vivermos por ela. Mas em especial, e eu queria chamar a atenção do salmo aqui para os homens. Esse é um salmo dirigido ao homem que teme ao Senhor. E por isso essa é uma palavra em especial para os homens da igreja. Eu não vou pedir para as mulheres saírem, nem as crianças, vamos ficar todos aqui, vamos aprender juntos. Quem sabe isso nos ajude a exortar os homens que conhecemos, quem sabe isso nos ajude a escolher bem os homens que teremos como família, como maridos. Quem sabe isso nos ajude a ensinar aos nossos pais o que Deus requer de homens de família, de homens segundo a palavra do Senhor, de homens que compreendem que toda família, todo núcleo familiar deve ser uma pequena igreja. Os puritanos, eles acreditavam que a família era um dos principais alicerces da vida cristã. Isso diz respeito ao papel do homem naquela relação. Entender a família como uma pequena igreja exige do homem que ele exerça o seu papel, a sua responsabilidade como profeta, aquele que anuncia a palavra do Senhor, aquele que fala da palavra, que abre a Bíblia em sua casa, como sacerdote, aquele que ora por sua esposa, por seus filhos, pelos seus familiares, pela sua igreja, e como um rei, aquele que governa, que dirige, que provê o cuidado, a proteção, a segurança de sua família. Eles viam então isso, pais desempenhando um papel fundamental de transmitir a palavra através de suas próprias vidas para seus filhos. E é sobre esse aspecto que eu trago o primeiro ponto, que então nos dirige a mensagem. Na pequena igreja do lar, o homem é o provedor espiritual. O homem tem a responsabilidade de ser o provedor espiritual. Não caio nessa de eu já faço o meu papel, eu já trabalho duro, eu já coloco comida na mesa de casa. O homem tem a responsabilidade de ser o provedor financeiro, espiritual, emocional de suas casas. E aqui em especial, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A centralidade de Cristo na família, ela é o elemento fundamental para experimentar então essas bênçãos da aliança. A espiritualidade da família ela não se restringe às formalidades de trazer e levar para culto, ou de estar no culto dominical, simplesmente. Não é uma questão de formalidade religiosa, mas ela se dirige a todas as áreas de nossas vidas.
E por isso os pais devem ensinar seus filhos de acordo com a palavra do Senhor. E por isso nós devemos envolver nossa família em disciplina nos meios de graça, leitura da Bíblia, oração. Na família nós exercitamos a santidade por meio da oração, por meio dos estudos da palavra, por meio da oração, da adoração, do serviço no culto. Assim nós vamos estar então fortalecendo a nossa fé em Cristo como homens e nos aproximando dele como família, conduzindo a nossa família a ele. O homem, ele é responsável pela espiritualidade de sua família. Ele não pode negligenciar esse papel. A liderança do marido, segundo Deus, aponta para um senso de responsabilidade amorosa, de responsabilidade espiritual, de ser líder, protetor, provedor espiritual de sua esposa e de sua família. Ele tomará iniciativa junto à esposa para que seus filhos vejam o cuidado que ele tem em ser um padrão, em ser uma régua, em ser um modelo de homem dentro do seu lar. E como isso nos desafia, e como isso nos humilha como homens. A mim e a qualquer um aqui é um desafio enorme ultrapassar as nossas limitações naturais e pecaminosas, os nossos quereres egoístas. Isso nos coloca no chão, porque não temos o controle sobre a nossa própria vida e temos a responsabilidade de cuidar das nossas famílias, de acordo com o Senhor instrui, de acordo com a palavra de Deus. Isso nos faz temer e tremer, e a mim especialmente. Esse Salmo 128, ele me humilha. Mostra o quanto eu dependo de Deus para então cumprir com as minhas obrigações, porque não tenho nenhuma condição em mim mesmo. Não há nada naturalmente presente em mim que aponte para essa liderança que Deus requer de mim, se não for o seu Espírito a me moldar, a me humilhar, a me constranger, para no final fazer bem a mim e a minha família. Não é à toa que muitas famílias têm sofrido com filhos distantes do Evangelho, com condutas rebeldes diante do Senhor, distante da palavra do Senhor, sem compromisso com Deus e com a igreja, porque muitos pais têm negligenciado o seu papel sacerdotal, muitos pais não têm orado por seus filhos como deveria, muitos pais não têm pregado a seus filhos como deveria, a sua esposa, orado por ela, suportado ela em oração, em temor, na palavra de Deus. Essa é uma área na qual qualquer homem da igreja pode revelar profunda dificuldade. Temer e amar a Deus é o primeiro dever de todo pai cristão. Mas não se trata de ir à igreja, se trata de Deus ser mais importante. O homem pode amar o seu trabalho, o homem pode amar as coisas que ele conquistou na vida, ele pode amar as suas habilidades, mas ele não pode amar essas coisas mais do que a sua família. E o homem jamais pode amar a sua família mais do que o Senhor. E nisso nós seremos reconhecidos se somos bons profetas e sacerdotes dos nossos lares. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, isso implica em um relacionamento pessoal com Deus, íntimo com o Senhor, buscando conhecê-lo, buscando amá-lo, buscando obedecê-lo em cada área de nossas vidas, obedecer aos seus mandamentos. Capítulo 6 de Deuteronômio, que nós lemos os 2 primeiros versos, os 5 e 7, vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Veja a imagem do Salmo, família ao redor da mesa, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Esse amor por Deus deve ser demonstrado diariamente na vida dos pais, através da vida dos pais, servindo como exemplo para seus filhos. Os pais devem compartilhar a verdade, compartilhar a palavra da verdade de forma clara, didática, consistente, relevante, explicando o seu significado, aplicando em sua vida e na sua família.
O homem que teme ao Senhor, ele anda nos seus caminhos. O homem que se coloca submisso diante do Senhor, ele tem o seu coração conduzido pelo Senhor. Além de ensinar, os pais precisam viver de maneira piedosa diante dos seus filhos. Precisam ser chamados e se portarem como alguém que foi chamado para ser exemplo de conduta cristã, de compromisso com Deus, de compromisso com a palavra do Senhor, com a igreja de Cristo, demonstrando uma devoção genuína a Deus, que ama a Deus mais do que tudo, que ama o Senhor acima de todas as coisas e através de todas as coisas. O nosso tempo é do Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo, eu estou trabalhando tanto. Você vai esperar Deus, então, de tirar o emprego para você poder ter tempo para adorar o Senhor? Para ler a Bíblia em casa? O que o Senhor precisa tirar que está ocupando o lugar dele em nossas vidas? O homem que teme ao Senhor, ele sabe que longe de Deus, todos os pilares do nosso lar ficam fragilizados. Por perdermos, então, o alicerce da casa, todas as paredes ficam comprometidas. A rotina e a tarefa podem nos levar à distração, à negligência. Ela nos conduzirá a talvez andarmos desatentos, e então as ciladas virão. E ai daquele que cai. E ai daquele que não está revestido das armaduras do Senhor quando vier o dia mau. Nos dias maus, a distração nos levará à desconfiança. A desconfiança nos conduzirá à dúvida. Será que Deus é mesmo o que promete ser? Olha a minha condição, olha a minha vida. E então nós nem reconhecemos mais onde caímos. Os passos que demos que originou a queda, ao deslize, ao desvio. Logo, a desconfiança, então, vai fazer brotar a dúvida do nosso coração. Será que Deus me ama? Será que Deus existe? Será que Deus me salvou? Será que Deus se importa com a minha família? Será que Ele está realmente no controle de todas as coisas? Do que mais podemos desconfiar do Senhor? Se tivermos o temor correto e o andar correto, nossa esposa será abençoada. E os nossos filhos aprenderão muito mais através da observação do nosso comportamento do que apenas pelas nossas palavras. E digo isso com temor e tremor, pois é um desafio para mim também, para a minha vida, como pai, como marido, ser conforme a palavra do Senhor, negar a mim mesmo, negar os meus quereres, a minha própria vontade, o meu jeito de fazer as coisas, e buscar o jeito do Senhor, a vontade do Senhor, a paz do Senhor. Por isso é um imperativo para que busquemos santidade, para que busquemos estar próximos do Senhor, porque próximos do Senhor somos também moldados por Ele. A gente se aproxima das pessoas durante um tempo e começa a pegar o jeito, começa a falar parecido, talvez buscando mais o Senhor, talvez se relacionando mais com o Senhor, a gente perde o jeito também, começa a falar parecido com aquilo que as palavras de Deus diz, começa a pensar parecido. Então, no verso 2 do Salmo, o salmista vai continuar a refletir sobre a vida daquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, mas agora destacando a importante dimensão da prática na família, de como o homem, como provedor para si mesmo, é também o provedor para a sua própria família. Ele vai dizer que do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Se na pequena igreja do lar, o homem é o provedor espiritual, lá também o homem é o provedor material e ele glorifica a Deus com o seu trabalho. O seu trabalho não rouba da sua família, o seu trabalho não rouba da adoração, mas ele é meio para isso, ele é sustentador disso. É bênção de Deus que os santos tenham uma maneira honesta de viver, é misericórdia que devemos trabalhar e comermos o nosso pão. Aqui há uma dupla promessa: terão trabalho e terão saúde, força e poder mental para exercê-lo. Comer do trabalho das tuas mãos é promessa do Senhor. Trabalho é graça de Deus. Essa expressão enfatiza um princípio bíblico do trabalho e da responsabilidade pessoal.
como homens dos nossos lares. Na perspectiva bíblica, Deus ordenou ao homem, desde o início, que ele deveria trabalhar. Lá em Gênesis 2, capítulo 2, verso 15. Cultivar e guardar, proteger, gerenciar a criação. O trabalho é uma bênção e uma vocação dada por Deus. Ele não apenas supre as nossas necessidades materiais, mas também é um meio pelo qual nós exercemos os nossos talentos, nós servimos ao próximo e glorificamos a Deus. Feliz serás e te irá bem, diz o verso. A conexão entre o trabalho diligente e a felicidade, ela é ressaltada aqui. E você pode dizer, mas você não conhece meu trabalho. Não tem como ser feliz lá. O salmista destaca que aquele que se esforça, trabalhando nas suas mãos, ele é abençoado por Deus. Aquele que entende o seu trabalho como algo dado por Deus para a sua subsistência, ele tem contentamento no Senhor. Ele não parametriza a sua alegria, a sua felicidade em relação às circunstâncias, mas no Senhor, no poder do Senhor, na provisão do Senhor, por meio do trabalho. Sob a cosmovisão bíblica, a bênção e a prosperidade não são vistas como um fim em si mesma, mas como um resultado da bondade de Deus. Ter trabalho com o qual sustentar a nossa família é bênção do Senhor, é providência do Senhor. E não entendam a prosperidade como riquezas materiais, mas ela está relacionada, essa felicidade, essa alegria, a contentamento, a satisfação na suficiência de Cristo Jesus. E não nos desejos, quereres, que se tornam ídolos no nosso coração. A prosperidade aqui não pode ser entendida apenas como bênçãos materiais, mas uma relação de satisfação, contentamento, harmonia, que derivam de uma vida centrada em Deus, de uma perspectiva de Deus para tudo, pois ainda que nós reunamos todas as circunstâncias, todo o recurso para contribuir para uma vida feliz e próspera, nada será mais desejável do que viver abrigado sob a proteção, sob a guarda divina. Melhor do que depender das nossas habilidades, e podem ser muitas, e podem ser maravilhosas, é depender do Senhor, porque Ele é todo poderoso. Nós podemos falhar, mas Deus não falha. Calvino, ele vai comentar esse verso como sendo uma única sentença. Ele não separa aqui em duas sentenças, mas ele junta tudo numa ideia só. Ele vai dizer, pois quando comeres do labor das tuas mãos, serás abençoado. É reconhecer que, olha, quando eu consigo comer do fruto do meu trabalho, eu glorifico a Deus, eu dou graças a Deus, porque Deus tem dado o meio para isso. Os filhos de Deus são felizes ao comerem os frutos de seus trabalhos. Quem pode considerar que viver do seu próprio trabalho é uma bênção de Deus? Quem pode dizer assim, olha, o fato de eu viver do meu próprio trabalho, de eu não depender de governo, de eu não depender de fulano, de ciclano, mas da liberdade de trabalhar e prover para o meu lar, é bênção de Deus. É deleite do Senhor. O trabalho não é apenas uma necessidade econômica, mas é uma vocação divina, uma oportunidade de glorificar a Deus, de contribuir para o bem-estar da sociedade. É através do trabalho que os crentes possuem, então, a responsabilidade de reformar as estruturas à sua volta. Ele pode redimir o mundo à sua volta, ele pode estar em lugares que talvez, ausentes daquela profissão, ele não estaria, para ser uma bênção, para pregar o Evangelho, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Através do trabalho, os crentes podem promover justiça social, mesmo em meio a uma sociedade caída. Eles podem promover acesso à saúde, à educação, à geração de emprego, renda. A ideia de trabalho está alinhada com a cosmovisão bíblica, ela é fundamental, como um princípio teológico, mas como um princípio ético também. Verso 15 do capítulo 2 de Gênesis vai dizer, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E lembremos aqui que o mesmo termo usado, trabalho e cultivo, em Gênesis, ele é também ligado ao trabalho dos sacerdotes do tabernáculo. Em nossa pequena igreja, em nosso lar, o trabalho deve ser exaltado como uma vocação divina. Não criemos filhos preguiçosos.
Não sejamos nós mesmos preguiçosos, descomprometidos, irreverentes, mas tenhamos a consciência de que Deus nos tem dado o privilégio, a saúde, o entendimento de que o trabalho é bênção. Trabalhar é bênção de Deus e um meio pelo qual nós glorificamos a Deus. É Deus que nos chama e nos capacita para exercermos a nossa atividade. E ao cumprirmos esse chamado, nós nos tornamos agentes do cuidado amoroso de Deus, providencial do Senhor, para que o pão de cada dia não falte à nossa mesa. O homem é chamado para cumprir essa responsabilidade como provedor, mas sempre confiando na graça e no cuidado do seu Senhor. Isaías capítulo 3, verso 10 vai dizer: proclamai aos justos que tudo lhes correrá bem, pois se alimentarão do fruto do seu proceder. Vê que bênção que Isaías traz aqui. Tudo vai bem, porque vocês vão poder se alimentar daquilo que vocês produzirem. Deus assegura a seu povo o desfrute com contentamento. A bênção que cobre cada aspecto de nossas vidas, ela provém do temor do Senhor. A sua esposa é então comparada com uma videira frutífera, enquanto seus filhos são comparados com brotos tenros da oliveira. O verso 3 do Salmo 128. Ele vai trazer então: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Essa passagem, então, ela ressalta a importância da família como uma unidade fundamental no plano de Deus, onde a mulher e os filhos desempenham papéis significativos na vida do lar, na continuação da fé, daquela pequena igreja de geração em geração. Se o homem é o provedor espiritual do seu lar, como sacerdote do seu lar, como profeta do seu lar, se ele é o provedor material do seu lar, como rei de sua casa, glorificando a Deus através do seu trabalho, no temor do Senhor, a pequena igreja frutifica, ela cresce. Se o primeiro verso, então, ele resume todo o Salmo, o terceiro traz a imagem do Salmo, a família gozando de plena comunhão ao redor da mesa. Uma videira frutífera é a figura com a qual a fecundidade, a prosperidade na esposa, então, manifestada aqui. Na cosmovisão bíblica, a mulher é retratada como uma parceira essencial, como uma aliada do homem, criada à imagem de Deus e complementar a ele. Ela tem um papel significativo no meio do seu lar e no cumprimento de todos os propósitos de Deus, todo o plano de Deus na teologia do pacto. A imagem da videira, ela também pode sugerir que a esposa era uma fonte de nutrição espiritual, de cuidado, de apoio emocional para a família, assemelhando-se então à videira que dá os seus frutos. A promessa de prosperidade, ela inclui aqui uma descendência abençoada. Se nós temermos ao Senhor, cuidarmos da pequena igreja do nosso lar, nós temos uma promessa da aliança de Deus com o seu povo. Os filhos são considerados herdeiros dessa promessa. E eles têm um papel importante na comunidade da fé, na caminhada com Deus pelas gerações futuras, pelo desenvolvimento da igreja, pelo crescimento da igreja que está através da família. O teólogo reformado, Abraham Kuyper, ele vai destacar a importância da família como uma esfera de soberania, a parte das outras esferas da sociedade. Ele vai dizer que a autoridade e a responsabilidade dos pais são exercidos, então, em conformidade com a vontade de Deus, e jamais pelo Estado, jamais pelo governo, jamais terceirizada. Ele vai escrever, então, literalmente, todas as famílias existentes são criadas por Deus, dotadas por Ele com autoridade paternal, e, em razão disso, são chamadas a exercer, à vista de Deus, uma jurisdição e uma soberania sobre os seus membros domésticos. É uma esfera tratada pelo próprio Deus que a criou. Os filhos são, então, manifestados como brotos de oliveira,
Gordon Clark, ele vai dizer que sobre o aspecto de qualquer governo, o princípio é evidente. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As crianças não pertencem a César. As crianças pertencem à família. A pequena igreja, liderada por um homem que é profeta, sacerdote e rei do seu lar. Os filhos são considerados uma herança do Senhor e parte da continuidade da aliança que Deus estabelece com o seu povo ao longo das gerações. São então manifestadas, são então clareadas, vivenciadas, experimentadas pelos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, de geração em geração. Eles desfrutam das mesmas promessas, eles possuem a mesma essência da oliveira, eles são brotos da oliveira, foram extraídos da oliveira e agora serão outras oliveiras. Os filhos não são nossos galhos, são outras oliveiras formadas a partir de nós. Mas nem por isso são separadas, eles estão ao redor da nossa mesa, em plena comunhão, desfrutando das promessas do Senhor. No Salmo 127, versos 3 a 5, traz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos são brotos, iguais à oliveira que os gerou, porém distintos, não separados, brotos, plantados ao redor da mesa, ao redor da comunhão. Na visão bíblica do lar, como uma pequena igreja, a família é vista como uma unidade essencial no plano de Deus, onde os pais têm a responsabilidade de ensinar e nutrir seus filhos nos caminhos do Senhor. Nós devemos zelar por isso. Nós devemos exercer isso de maneira que Deus então seja glorificado. Voltando para Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, vai dizer que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Que responsabilidade nós temos de pregar e viver a palavra do Senhor, de ensinarmos aos nossos filhos pelo exemplo, de liderarmos o nosso lar com temor e tremor, com amor, buscando o coração do Senhor, e ao buscar o coração do Senhor, termos o coração da nossa esposa e dos nossos filhos. A família é vista como um ambiente primário do ensino e da vivência da fé cristã. Calvino vai escrever nas Institutas da Religião Cristã que ninguém é tão instruído por Deus que não tenha sido ensinado primeiro por seus pais e mães. Para eles, Deus, como se fosse, entregou os filhos a fim de que sejam, por assim dizer, uma herança a ser transmitida de uma geração para outra. Pais, pai, somos responsáveis pelas primeiras coisas que nossos filhos aprendem. Eles aprendem em casa a andar, eles aprendem em casa a falar. Que pena se eles não aprenderem em casa a adorar ao Senhor. Que pena se eles não aprenderem em casa o quão Deus é a coisa mais importante, o tesouro mais valioso que nós podemos ter no nosso lar. Aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, vê a sua pequena igreja doméstica crescer. Os brotos da oliveira são a igreja em crescimento, a família em crescimento, em abundância de crescimento, de conhecimento do Senhor, em graça do Senhor. Essa instituição é comparada ao plantar e cultivar das plantas da oliveira ao redor da mesa, simbolizando a importância da educação cristã na formação do caráter dos nossos filhos. Todo crente verdadeiro se regozija, se alegra por causa da prosperidade de sua pequena igreja, de seu lar, de sua família. O verso 4 do Salmo 128 vai dizer: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Este quadro de satisfação, essa alegria, essa prosperidade, essa fertilidade, ela descreve o homem que teme a Deus.
são consequências do nosso temor do Senhor, são consequências do nosso andar com Deus, são frutos que manifestam o nosso andar com Deus. E então nele nós temos perfeita alegria, somos bem-aventurados. O verso 5 vai dizer: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Aqui o salmista, ele transfere a bênção da igreja, ou melhor, ele ultrapassa as bênçãos da sua pequena igreja para a grande igreja. Expressões aqui como Sião, como Jerusalém, elas indicam o quão a família ela é importante para a igreja. Neste verso, a atenção então ela passa a estar direcionada à prosperidade da família, ao seu papel não apenas para si mesmo, mas também para a igreja e para a sociedade. Então vem nossa quarta lição, de que a pequena igreja do lar, ela abençoa a grande igreja fora do lar. O salmista ele vem declarando a ideia de que o Senhor abençoará o homem que teme a Deus, que vive em obediência, sobre como essa bênção se estende à sua família, que é considerada uma extensão de suas bênçãos e do favor divino, através de suas famílias. Palavras como Sião e Jerusalém aqui vão reforçar isso, esse caráter expansivo das promessas de Deus para a família. A igreja é considerada uma comunidade de crentes, é a família, e a família é então um componente essencial dessa comunidade. Não há igreja sem a família da igreja, sem a família na igreja. E eu queria trazer 3 pontos importantes acerca desse aspecto, de como nossa família, ela abençoa a igreja e é pela igreja abençoada, como a bênção de Deus, ele transcende a ideia de uma família apenas para si mesmo, apenas voltada para o seu próprio lar. Quando a Bíblia destaca, a palavra do Senhor destaca que a família é uma bênção para a sociedade. Ela desempenha um papel fundamental na sociedade. As famílias saudáveis, elas são centradas em Deus, e elas contribuem para a estabilidade, para o bem-estar social. John Wesley, um importante pregador do passado, ele dizia que qualquer sociedade que suplante a adoração a Deus, que elimine a adoração a Deus, a instrução da palavra e a oração em família não será longa antes de ser uma sociedade corrupta. Mas a família não só é uma bênção para a sociedade, a família também é uma bênção para a igreja. Famílias constantes, famílias firmes, contribuirá para que a igreja seja constante e firme. Bons líderes de seus lares serão bons líderes da igreja. Bons modelos de homens, de mulheres, tementes a Deus em seus lares, serão exemplos para a igreja. As nossas famílias devem abençoar a comunidade que congrega conosco, a nossa igreja. Mas se a família é uma bênção para a sociedade, se a família é uma bênção para a igreja, nós devemos reconhecer que a igreja é uma bênção para a nossa família. Não só como um lugar de instrução na palavra, não só como uma extensão da família, mas como já escreveu o J. Parker, ele vai ressaltar a interligação entre a família e a igreja, afirmando que a igreja é uma família. Mas nem todos que estão em família, na família da igreja, estão em uma família cristã. Então, a igreja, ela pode ajudar as pessoas, ela ajuda, ela contribui para que nós saibamos como construir as nossas famílias. A família é importante para a sociedade, ela é importante para a igreja, e a igreja é muito importante para nossas famílias. Estar convivendo com a igreja, em comunhão com a igreja, com o serviço da igreja, isso molda a maneira como nós temos responsabilidade, se não estamos exercendo devidamente isso nos nossos lares. Devemos ser modelos, como igreja, uns para os outros, de exortação, de comunhão, de alegria, rindo com os que estão rindo, chorando com os que estão chorando, mas, sobretudo, sermos suportes para aqueles que não estão vivendo essas verdades em seus lares. A menção aqui de ver o bem de Jerusalém, ele pode ter uma aplicação simbólica e literal. Simbolicamente, isso pode se referir à própria prosperidade e o bem-estar da comunidade da fé, da igreja, de como a família abençoa a comunidade da fé.
representada por Jerusalém, a igreja invisível, o verdadeiro povo da aliança, mas também com uma aplicação literal, apontando para a importância de viver em comunidade e contribuir para o bem-estar desta comunidade, desta sociedade, desta família. O que nós temos feito para contribuir com o bem-estar dessa família? O que nós temos trazido de bom, que temos feito em nossos lares, que não estamos trazendo e fazendo pela igreja? O Salmo ressalta o papel crucial da família, tanto na igreja como no contexto social. O Salmo vai tratar de que a família deve ser vista como unidade essencial para o crescimento espiritual da igreja, onde o discipulado e a contribuição para o crescimento do reino, eles são manifestos através da comunidade, da fé, e na sociedade como um todo, a partir da família, a partir das nossas responsabilidades. Homens, não sejamos negligentes. Falharemos, possivelmente, por causa do nosso coração enganoso, por buscar fazer as coisas segundo a força do nosso braço, por achar que os nossos jeitos são os melhores, se não buscarmos isso no temor do Senhor, se não buscarmos cumprir a nossa responsabilidade, o nosso papel no temor do Senhor, não desfrutaremos das bênçãos da aliança. O salmista conclui o salmo com uma promessa de bênção contínua para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O verso 6 vai dizer: vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Continuidade da minha pequena igreja, geração em geração. Há um provérbio que diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Que alegria poder ver as gerações seguintes nos caminhos do Senhor. Que felicidade poder ver que a sua pequena igreja tem florescido, tem frutificado, tem crescido geração após geração. Em quinto e último lugar, a partir desse verso, a pequena igreja do lar durará para sempre, porque o Senhor assim prometeu. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vejas os filhos dos teus filhos. O salmista declara que aquele que teme ao Senhor terá o privilégio, aquele que desfrutou das bênçãos da aliança em sua família, terá o privilégio de ver os filhos dos seus filhos herdando as promessas que instruiu, que viveu, que pregou. Essa promessa aponta para a continuidade da igreja, para a continuidade da bênção de Deus ao longo das gerações, para a família da aliança. É uma relação pactual com a família. Deus tem uma relação pactual com a família na aliança. A Bíblia valoriza a ideia da aliança de Deus com o seu povo e como isso se estende de geração em geração. A fidelidade dos pais é visitada no temor dos seus filhos. A obediência aos seus caminhos pode resultar em obediência e bênçãos duradouras para os seus descendentes. Não sejamos negligentes, pais, com as nossas obrigações. Consertemos aquilo que está errado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Paz sobre Israel. Então o Salmo conclui com a promessa de paz sobre a igreja. Charles Spurgeon, um importante pregador batista, ele vai dizer que em um de seus sermões, ele vai expressar que o favor do Senhor sobre um homem abençoa toda a sua posteridade e todos os que o cercam. O autor do Salmo aqui, ele vai trazer a importância, a continuidade da bênção, da promessa, da aliança entre Deus e o seu povo, de geração em geração. E eu queria que pudéssemos guardar pelo menos 4 aplicações deste salmo, que nós possamos levar para o longo dessa semana, para lembrarmos ao longo dessa semana de como nós devemos viver. E a primeira delas diz respeito a viver em temor e obediência a Deus. O salmo vai enfatizar que a bem-aventurança está ligada àquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Não devemos apenas ser crentes de falar, precisamos ser crentes de viver. Viver em temor
e obediência a Deus. Buscar ao Senhor através dos meios de graça, orar ao Senhor, ler a Bíblia, falar da Bíblia, deixar que Deus e as coisas do Senhor ocupem tempo na nossa vida, viver em temor e observância a Deus. Em segundo lugar, nós devemos buscar o sustento através do trabalho. Não sejamos preguiçosos, não sejamos negligentes. Veja a sua profissão como uma bênção de Deus. Veja o seu trabalho como um meio de graça do Senhor. Deus está derramando graça sobre a sua vida através do seu trabalho. Sejamos produtivos em nossas ocupações. Glorifiquemos a Deus naquilo que estivermos fazendo. Façamos como ao Senhor e não a homens. Então encontraremos felicidade nisso. Em terceiro lugar, valorizar e honrar a família. Ame o seu trabalho, mas não ame mais o seu trabalho do que a sua família. Ame o realizar pelas suas mãos, mas não ame isso mais do que seus filhos. Ame seus filhos, mas não os ame mais do que a sua esposa. Ame sua esposa, mas não ame mais do que a Deus. Os versos do Salmo destacam a bênção da família como uma dádiva de Deus. Os crentes devem valorizar e honrar as suas famílias, investindo tempo, amor, cuidado aos seus cônjuges, aos seus filhos e aos demais membros da família. Em quarto e último lugar, que nós saibamos contribuir para a paz da igreja. Uma vez que temos sido bênção em nossos lares, que haja paz sobre Israel de Deus, que nós possamos enfatizar a nossa responsabilidade de buscar paz e harmonia dentro da igreja, que não sejamos facciosos, que não busquemos intrigas, dissensões, fofocas, mas através do temor do Senhor, nós oremos pela igreja, nós suportemos a igreja, nós estejamos sempre dispostos a servir ao Deus da igreja, para a edificação e fortalecimento das outras famílias. Isso envolve amor, isso envolve perdão, isso envolve encorajamento, apoio mútuo, dedicação, interesse. É muito fácil estarmos à porta e recebermos com um sorriso, difícil é integrarmos, participarmos da vida das pessoas. Essa é a nossa missão como igreja. Essa é a nossa missão como família dentro da igreja. A nossa família tem um papel importante para o crescimento da igreja. Se não estamos desfrutando disso em nossas vidas, se essa não é uma realidade, quer por amargura, quer por melancolia, tristeza profunda, esgotamento espiritual, cansaço físico ou qualquer outra distração, afastado de Deus, as paredes não se sustentam. Sem o temor do Senhor, não vamos desfrutar das promessas de Deus para a nossa família. Não vamos desfrutar da alegria e do contentamento de vivermos em comunidade, de vivermos na igreja. Mas, se buscarmos, se tentarmos, se nos esforçarmos, e ainda assim nós falharmos, maridos humanos podem cair, homens humanos podem falhar, podem pecar, mas Cristo não. Ele não falha em nosso auxílio, e nós podemos sempre encontrar nele um socorro bem presente no dia da angústia. E nós possamos sempre encontrar nele um modelo, uma régua, no qual nós devemos ter o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, de obediência e temor do Senhor, de buscar ter um coração submisso à palavra do Senhor, e nisso que nossas famílias sejam abençoadas, e nisso que nossa igreja seja abençoada, e nisso que a nossa visão de trabalho seja moldada pela palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar em nossas vidas a sua palavra, que nós sejamos pela sua palavra moldados e fundamentados para vivermos em comunidade, sendo um bênção para a nossa família. Deus nos abençoe.